Feliz sábado a todos. Não posso negar que esta igreja tem um significado muito especial na minha vida e tem uma marca muito especial. Vamos curvar a fronte e vamos agradecer pelo tanto de mensagens que ele manda, para que a gente possa amar, perdoar e ser perdoados. Amado Deus, obrigado pela mensagem clara da Tua palavra, do Teu amor remidor. Te louvamos porque a iniciativa de nos alcançar foi da Tua misericórdia. Pedimos que implantes em nós essa mesma misericórdia, para que possamos alcançar aqueles que estão ligados a nós em nossa casa, ligados a nós em nossa amizade, em nossa igreja ou em nossas atividades profissionais. Que possamos alcançá-los com o perdão, bem como com a confissão e arrependimento. Dá-nos a graça do Teu Espírito ao abrirmos Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Perdão. Para alguns, essa é uma atividade extremamente difícil. Para uns, é mais difícil pedir perdão. Para outros, é mais difícil dar perdão. Mas todos nós temos um grande desafio na área do perdão. Não é natural a nós lidar com isto. Por isso que alguns lugares, algumas igrejas, ou algumas congregações, esse fenômeno da perfeição, do perfeccionismo, da carne santa, ele é muito facilmente recebido. Pode ser que você estranhe e diga, como é que alguém pode imaginar isso? Imagina, o ser humano tem na sua cabeça isso aí, especialmente quando ele espera isso dos outros. Eu lidei com alguns casos em que o marido não queria que a esposa pedisse perdão, porque ele dizia assim, se eu te perdoar, você vai estar liberada para fazer de novo. Em outras palavras, ele não estava liberando para fazer de novo. Era ele que decidia isso. E houve casos muito graves que chegaram à depressão. E uma dessas pessoas, eu tive a oportunidade de ajudar. Tratamento extenso, já de mais de 5 anos, com profissionais competentes, mas esta pessoa não saía da depressão. E por iniciativa dela, ela sugeriu a ideia de fazer um tratamento em aconselhamento matrimonial. Ele era muito perfeito, o cara era bom. Mas como era por causa dela, ele aceitou. E por ser eu que ele me conhecia, tinha uma boa relação comigo, ele aceitou. E qual não foi a surpresa, depois de conversas com ela em algumas 4 ou 5 sessões, ela me dizer, eu não posso pedir perdão, porque ele não me deixa. Ele disse que se eu pedir perdão e ele me perdoar, eu posso repetir. E ele não quer que eu repita. Eu falei, nossa, que coisa fantástica, isso é uma ideia nova. Eu gostei dessa ideia. A minha pergunta é, funciona? Ela falou, eu não estou conseguindo. Coitada, mas assim, bem decepcionada. Ela olhou para mim e falou, eu não estou conseguindo. Mas quando eu fui falar com ele, eu comentei sobre isso, dando elogios para ele. É lógico que o meu elogio era como o de Jesus para os fariseus. Era irônico, mas ele gostou da ideia. Ele sentiu que eu gostei da ideia. E ele se abriu. Aí eu disse para ele, mas funciona? Ele falou, bom, está funcionando até agora. Eu falei, não, eu quero saber se funciona para você. Quando foi que você começou com essa ideia tão maravilhosa de que não dê perdão para que não repita o erro? Ele falou, não, eu sempre pensei assim. Então me diga, por favor, eu não quero o tempo passado da sua vida. Só me fale dos últimos 3 meses. Você cometeu algum erro nos últimos 3 meses? Ele gelou, porque esta pergunta não era para ser feita. Ele travou e começou a falar sobre ela. Eu falei, não, eu quero o seguinte, não importa se é com ela, se é com a igreja, se é com um amigo, se é com um funcionário, ele era dono de uma pequena empresa, não importa com quem você... Eu quero saber o seguinte, nos últimos 3 meses, você não errou? Ele falou, você me pegou. Eu falei, como assim eu te peguei? Eu sei o que você quer me dizer. Que não adianta pretender uma coisa que a gente não consegue. Eu falei, isso já é uma grande coisa. Você tem que pedir perdão, não é para mim, provavelmente. Provavelmente a primeira pessoa que você tem que pedir perdão é para a sua esposa. Porque ela está esperando que ela possa reconhecer os seus erros, ser perdoada, para inclusive ser resgatada. E naquele momento, aquele homem entendeu a lição de que era impossível exigir dos outros o que você mesmo não consegue praticar. Esta mulher, aproximadamente 2 meses depois disso,
Era outra pessoa restaurada em sua saúde e a depressão tinha ido embora. Não fui eu que a curei. Não fui eu que a curei. Eu não trabalho com depressão. Eu não faço terapia clínica. Quem foi que curou aquela mulher? Foi ele ou foi ela mesma? Quem curou aquela senhora? Foi o marido ou foi ela mesma? Ou ela mesma, não sei como é que você fala em português. Ela mesma ou ela mesma? Ela mesmo. Quem foi que curou aquela senhora? Vamos abrir a Bíblia no capítulo 6 de Lucas. Lucas, capítulo 6. Eu gosto muito de Lucas. Dos 4 evangelistas, em termos de relato, quando eu quero saber alguma coisa em detalhes, eu vou para Lucas. Quando eu quero a respeito dos detalhes do amor de Deus, eu vou para João. São os 2 evangelistas cujo conteúdo eu mais amo. Lucas, para informações, e João, para meditação. Capítulo 6, versículos 27 em diante. Mas eu digo a vocês, disse Jesus, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. 29. Se alguém lhes bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe também a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Esse desafio é além da nossa capacidade de lidar. É muito difícil. Ele é impossível. Impossível é a palavra. Quando eu era pequeno, menor, meu pai, com aproximadamente 5 anos de idade, fez um comentário com a minha mãe sobre a minha identidade sexual. Porque ela me dava muito afeto, ela era muito carinhosa comigo, eu sou caçula, e ele achou que ela exagerava nos abraços e beijos para mim e nas declarações carinhosas dela para comigo. E ele disse para ela na cozinha, eu estava na sala, ele disse para ela, esse moleque ainda vai virar um marica. E eu fiquei extremamente preocupado com aquilo que ele falou. Como menino de 5 anos, aquilo não fez bem para mim, me fez mal. Com aproximadamente 6 anos, ou seja, 1 ano depois dessa experiência, ele chegou, meu pai viajava, meu pai era motorista de caminhão, viajava de levar 40 dias viajando. As estradas naquela época eram muito ruins, a gente morava num lugar bem distante, no Rio Grande do Sul, e quando ele chegava de viagem, tinha 4 meninos e uma menina, a gente corria para abraçá-lo, era normal, a gente com saudade abraçava, e ele carinhosamente abraçava todos, primeiramente, né? Mas eu corri, abracei e dei um beijo nele, como fiz todos os anos anteriores. Ele me puxou, depois que eu dei o beijo, me puxou, com 6 anos de idade, olhou para mim e falou, homem não beija homem. Foi a segunda pancada que ele me deu. Desta idade, 6 anos de idade, eu só voltei a beijar o meu pai com 32 anos de idade, quando eu tinha 32. Quanto tempo depois eu fiquei sem beijá-lo? Quanto tempo eu fiquei sem beijar? Eu tinha 6 anos de idade, voltei a beijar com... Matemática simples. Eu beijei com 6 anos de idade e só voltei a beijar com 32. Quantos anos eu fiquei sem beijar aquele homem? 26. Olhem que história interessante. O Elmar tinha 14, 15 anos e ia para o internato. E ele veio para mim me preparar. Falou, pai, você sabe como é, né? Eu falei, não sei. Não, você sabe. Eu falei, não sei. Ele falou, pai, você entende, né? Eu falei, não.
Eu queria saber o quê? Eu queria que ele falasse para mim o que ele ia dizer. Não, é que agora eu vou para o colégio, entende? Então. Pai, você sabe. Eu não sei, fala para mim aí. Não, pai, sim, sabe, estou lá no colégio, beijar assim não é legal. Falei, já entendi, você não quer que eu beije você? Falei, vou te sentir falta, falei que eu beijo você o tempo todo. Ele falou, mas você entende, né? Eu falei, entendo, tudo bem. 13 meses depois que o Elmar estava no internato com a Denise, eu recebi um convite para fazer um seminário no UNASP, de Arthur Nogueira. E ele estava no IASP, que é bem pertinho dali. Falei, vou lá vê-los. No dia que eu fui ver, era a festa do calouro. Estava assim de gente no refeitório, todos lá. A Denise correu ao meu encontro, na hora que me enxergou, correu. Papai, me abraçou, esmagou, deu um beijo. E lá vem o cidadão que tinha feito um apelo para mim. Veio correndo também, abraçou também, perto de toda aquela galera, e me deu um beijo. Eu lasquei outro, só que eu dei 2. Eu abusei um pouco da minha liberdade. A história exatamente invertida, exatamente ao contrário. Depois de 26 anos sem beijar o meu pai, o que eu mais queria era beijá-lo. E o dia que ele deu a abertura, eu o beijei com muita alegria. E beijei todo o tempo até o dia da sua morte. Quando eu já tinha não sei quantos anos, mas eu me lembro que meu pai tinha 80 e poucos anos. O relacionamento humano, ele está vinculado ao que está dentro de você. Mesmo com as pessoas que erram com você. Pessoas que erram na sua família, pessoas que erram no seu relacionamento matrimonial, sua família que estou me falando, família de origem, pai, mãe, irmãos. Sua família atual, seu marido, sua esposa, seus filhos, é o que está dentro de você que mais prejudica você. É a prisão que está dentro de você que causa a maior dificuldade. Vejam, por favor, nesse texto sagrado, que há uma informação subliminar que Jesus quer destacar muito fortemente para nós. Ele diz assim, no verso 27, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Vamos lembrar de uma situação específica de uma pessoa que foi maltratada em sua infância. Foi eventualmente uma moça, uma menina, foi abusada sexualmente pelo seu pai. Vamos imaginar que esta menina abusada, quando tinha 7, 8 anos de idade ou 10 anos de idade, vamos imaginar que esta menina agora tem 30 anos e é casada. E ela tem dificuldade de intimidade sexual com seu marido. E as causas levantadas por ela e levantadas pelo marido do seu relacionamento, embora sejam verdadeiras, dificuldades financeiras, dificuldades de comunicação, excesso de trabalho, tensão gerada pela sociedade moderna, embora tudo isso seja verdade, a grande dificuldade da entrega dela e da experiência de intimidade com seu marido, na verdade, não está ligada a ele, está ligada ao seu pai, por aquilo que ele fez para ela enquanto menina. E esta menina não depende do pai para se restaurar desta ferida causada sobre ela. Isto é uma libertação importante da palavra de Deus. Jesus disse aqui no texto, ele não disse, caso você pense, caso você ache, não diz, só se for inimigo de verdade. Presta bem atenção, veja lá se é seu inimigo, porque se não for, o problema seu é de imaginar e julgar pessoas. Ele não disse isso, ele já foi dizendo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Se eu acho que alguém me odeia, se eu senti que alguém me prejudicou, o ponto não está no que o outro fez. O outro pode não ter tido a intenção de me prejudicar. Nesse caso, esse pai prejudicou. Nesse caso, esse pai foi cruel com ela. Mas se ela considerar que ele foi seu inimigo ainda assim, e ela quiser perdoá-lo, ela está seguindo a orientação de Jesus.
A cura que Jesus está trazendo não é para o ofensor, é para o ofendido. O trato de Jesus é com aquele que pode reter o sentimento forever. Estivemos numa reunião, certa vez, eu e a Yara, em 98, e havia uma senhora, naquele seminário, havia uma senhora que começou a assistir o programa na sexta-noite, ela assistiu 10 minutos, levantou-se e foi para o quarto, no hotel. No sábado pela manhã, ela entrou na sala, todos os casais estavam presentes, havia uns 60 casais, ela entrou na sala, ficou 15 minutos e foi embora de novo. E o marido, no intervalo que teve, veio para mim e falou, desculpa, minha esposa tem um problema de colunas, ela não consegue ficar sentada. Quando foi 11h30, essa mulher voltou. O programa terminava por volta de meio-dia. Quando terminou o programa, que nós íamos para o almoço, ela veio para mim e falou, eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom, depois do almoço, ela falou, eu preciso falar agora, ela falou. Eu não posso esperar o almoço. Eu imaginei que era alguma coisa extremamente grave, e eu já havia percebido que o problema não era a coluna, mas imaginei que houvesse agravos muito fortes por parte do marido, e ela não conseguia sentar-se do lado dele, como se fosse uma indignação de ver aquilo. Mas o problema dela não era com ele, era comigo. O problema dela era comigo. E nós fomos sentar num lugar à parte, ela disse, o meu problema é você. Eu falei, eu não lembrava dela, eu realmente não lembrava dela. Para mim, nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, mas eu te conheço de onde? Ela falou, você talvez não se lembre, mas eu nunca esqueci de você. Eu falei, e o que foi que eu fiz para você? Ela falou, você me causou um mal muito grande há muitos anos atrás. Para ser exata, 14 anos. 14 anos? Eu fiz um mal para você há 14 anos. E você não me falou até hoje. Ela falou, não falei, porque eu morria de raiva. Toda vez que eu sabia que se estava em algum lugar, fazendo algum evento, eu fazia questão de não estar lá para não vê-lo. Você fez isso por 14 anos. 14 anos. Ela falou, pedi eventos bons, eventos importantes, eu perdi por sua presença lá. Se eu sabia que você estava lá, eu não ia. Eu falei, nossa, mas isso é muito grave. E o que eu fiz para você? Ela falou, você era o único pastor na associação no mês de janeiro. Realmente, eu fiz o plantão, nós fazíamos um acordo entre os departamentais, que um ficava de plantão durante as férias. E naquelas férias, eu estava de plantão. Janeiro de 84, Associação Paulista Leste. Falei, interessante, o que aconteceu nesse janeiro? Ela falou, eu fui procurá-lo para fazer o meu casamento, e você se negou a fazer. E eu até hoje não perdoei você. Porque o meu casamento tem sido uma prova o tempo todo. Então, eu falei, então quer dizer, eu não te abençoei e por isso você teve um casamento ruim? Ela falou, é mais ou menos isso, ainda brava. A braveza dela era de 14 anos atrás, talvez aumentada. Eu falei, mas por que eu não fiz o seu casamento? Ela falou, porque ele não era da igreja. Ele não era da igreja. E você era da igreja? Eu era da igreja. Falei, então não fui eu, isso é Bíblia, eu não tenho como. Eu não tenho como decidir isso aí. Eu apenas transmiti para você o que é uma norma bíblica. Não é nem norma da igreja adventista, é norma bíblica. Eu não posso fazer. Uma pessoa pode se relacionar? Pode. Ela pode se relacionar, pode até casar. Ela pode casar, esse é um direito dela, todos têm esse direito. Ele pode casar, um adventista pode casar com um muçulmano, um batista pode casar com um espírita, qualquer pessoa, o ateu pode casar com um crente de uma denominação. Isso é uma escolha da pessoa, ninguém pode impedir, nem Deus impede. Como nós vamos impedir? Você não tem o direito à cerimônia da igreja. A cerimônia é um privilégio, a cerimônia não é a bênção. A falta da cerimônia não tira a bênção de uma pessoa. A cerimônia é uma condição social que Deus estabeleceu, delimite aqueles que representam o seu nome. Eu não tenho direito de escolher isso aí. Quem escolhe é Deus. Ele disse, vai ser pastor? Vou. Então, você vai fazer o que eu mandar? Sim, senhor. E se as pessoas não gostarem, senhor? Não importa. Você vai fazer o que eu mandar? Foi o que eu fiz. Eu falei, então, veja bem, eu não tinha interesse de te machucar com isso. Mas se a maneira como eu te falei não foi clara, não foi suficiente, eu quero que você me perdoe. A coisa mais séria que eu quero é que você me perdoe. Porque a única coisa que eu devo ter errado é a maneira com que eu te falei. E eu não lembro como foi essa maneira. Mas se a maneira não foi boa, eu quero que você me perdoe. Eu estou extremamente triste, porque por 14 anos, se morre, eu nem sabia que eu devia essa conta para você, eu ia morrer sem saber, e você ia morrer condenada.
Você reteve o meu perdão no seu coração. E eu não estava sabendo disso. E naquele momento, aquela senhora começou a chorar desconsoladamente. Eu esperei o tempo dela, ela chorou bastante. Depois ela levantou e disse, sabe o que me deu mais raiva? E foi por isso que eu fiquei com raiva de você? Porque você estava certo. E toda vez que eu via o meu marido obstruindo a minha ida para a igreja, impedindo a minha comunhão com Deus, não querendo que eu levasse os meus filhos para a igreja, eu só lembrava de você. E eu tinha muita raiva, porque eu lembrava, você estar certo para mim é uma desgraça. Eu falei, veja bem, o mesmo Deus que ofereceu esse ensino é o que oferece o perdão. E Ele produz restauração. Eu vi o seu marido todos os dias lá, desde sexta até agora. Ele não saiu de lá, escutou tudo que eu falei até agora. E eu garanto para você que ele sabia quem eu era. Ele falou, claro que eu sabia. Eu falei de você para ele muitas vezes. E foi o coitado que tentou me dizer que ela estava com problema de coluna. Coluna do caráter. Eu pedi perdão para ela. Por aquilo que eu não sei o que fiz. Mas se ela estava magoada comigo, era meu dever pedir perdão para ela. Por aquilo que ela sentia a meu respeito. Quando eu fiz o pedido do meu arrependimento, o meu perdão por uma coisa que eu não sei o que foi. A maneira, talvez, de falar. Quando eu fiz isso, ela ficou exposta à sua realidade e, graças ao bom Deus, ela não só me perdoou, oramos juntos, eu também me emocionei na hora. E à tarde, a coluna dela estava perfeita, graças ao bom Deus. O marido fez uma decisão naquele encontro, uma decisão muito linda, e o que estava impedindo ele a decidir era a entrega dela. Então, vejam, nós não temos que discutir se uma pessoa se ofendeu conosco, nós temos que confessar. Não há como negociar. O sentimento dos outros, nós não temos controle. Eu posso fazer a coisa certa e o outro pode sentir de maneira errada. Nós temos que admitir o sentimento gerado nele como parte da nossa responsabilidade. Mas eu não estou aqui hoje para falar de como você se reconciliar com quem te ofende. Eu estou para falar sobre como você lidar com a ofensa no seu coração. Porque esta só você tem controle, ninguém mais. E na palavra de Deus nós encontramos uma indicação de um caminho muito interessante para entendermos isso. Também está no Evangelho de Lucas. Vejam, por favor, o capítulo 10 e analisem comigo esta reflexão importante que aparece aí. Capítulo 10, versículos 25 em diante. Certa ocasião, verso 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Quantos de vocês estão aqui e não querem a vida eterna? Quantos de vocês estão aqui e querem ir para o inferno? Graças a Deus, ninguém quer ir para o inferno. Eu estou feliz que todos vieram aqui porque querem a vida eterna. Jesus, certa ocasião, foi interpelado para ser posto à prova. Mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Duas coisas diferentes. Como está escrito na lei, como você lê? Ele respondeu. Quem respondeu é o perito da lei, não foi Jesus. Ele, o perito da lei, respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, versículo 28, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Está resolvido o problema. Qual era a solução do problema? Como é que eu faço para dar a vida eterna? Jesus disse, como é que está escrito na lei? Como é que você lê? Muita gente pensa que foi Jesus quem resumiu os 10 mandamentos em 2. Muita gente pensa que foi Jesus que resumiu, estando na vida aqui na terra, que quando ele estava na terra, ele resumiu todas as leis em 2 mandamentos. Muita gente pensa isso, mas a resposta desse perito da lei mostra que esse resumo já existia, que o judeu já sabia. Que a lei se resumia em simplesmente 2 atos de relacionamento. O primeiro, você com Deus, e o segundo, você com o próximo. Você com Deus
está numa linha que nós muitas vezes achamos mais fácil. Mas hoje na classe eu fiz uma reflexão com os que estavam lá, perguntando por que é que nós temos muito mais amigos na relação virtual do que na relação pessoal, hoje. Qual é o motivo? E foi fácil nós descobrirmos. Na virtual, você manda mensagem e ele responde. A pessoa manda mensagem e você responde. Mas se a pessoa mandar mensagem e você não estiver no momento bom, ou se aquela pessoa não é toda essa pessoa querida como parece ser, você tem até algumas raivas dela, tem algumas coisas que nem gosta, até acha ela meio chata. Se ela te mandar uma mensagem e você não quiser responder, você simplesmente não responde. E ela não vai ficar chateada com você. Porque ela não sabe se você abrir ou se você não abrir. Eu olho a Yara. Não, agora não. Ela não fica sabendo. Ela pensa e espera que eu esteja tão ocupado que não pude abrir a mensagem. Ela pensa e espera que eu não pude responder. Ela nunca vai imaginar que eu não quis. Mas vejamos se isto dá para fazer, se a pessoa cruza comigo, face a face, ela me olha nos olhos e fala, oi, tudo bem? E eu não respondo nada para ela. Como é que a pessoa que me viu fisicamente, que tocou em mim, me pergunta como vai, tudo bem? Ou então, como é que foi o negócio lá? Como é que você foi de viagem? Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Como é que eu não respondo para ela? Feito um túmulo, fico calado, passo como se o cachorro tivesse latido. Como é que eu faço? Eu pergunto para vocês, dá para fazer? Você pode lidar com uma pessoa que se aproxima de você fisicamente, faz uma pergunta e você não responde e fica numa boa? Não, não fica numa boa. Você sabe que não fica. Então você quer menos relacionamentos pessoais e mais virtuais. Porque no virtual você administra. Você faz o que quer e não faz o que não quer. E as pessoas que você vê, você tem responsabilidade maior de comprometimento. O que você disser, o outro sabe. Ele vê no seu rosto. Não adianta você dizer está tudo bem, se a sua cara diz que está mal. Na comunicação verbal, você expressa apenas 7% do que disse. No seu rosto, você expressa 55%. No tom da sua voz, como eu estou falando aqui agora, você expressa 37% da sua comunicação. 38%, na verdade. Então, muito mais eu falo com aquilo que eu mostro do meu rosto, como mostro dos meus braços, que eu mostro do meu corpo, faço posições, cruzo os braços, todos esses gestos falam 55% mais para quem me ouve. 7% apenas das minhas palavras. E o que eu mando para as pessoas através do text message? O que eu mando para eles através das mensagens virtuais? 7% do que de fato eu estou pensando. Então, é muito mais conveniente a minha comunicação aumentar no virtual e reduzir no pessoal. Só que nós esquecemos que a nossa comunicação com Deus é virtual. Ela não é pessoal. Eu não consigo ver a Deus. Eu não tenho Ele aqui fisicamente. E essa mulher cujo pai a violentou não tinha Deus fisicamente. Mas no pai, com essa idade, ela viu Deus representado. Deus abusando dela. Então, esta mulher, com 30 anos de idade, tinha de Deus uma dúvida muito grande se Ele realmente era amor. Então, quando ela via as crianças sofrendo, as mulheres sendo abusadas, as violências acontecendo, a quem ela atribuía a responsabilidade? A Deus, porque foi Deus quem deixou. Porque para a cabeça dela, foi Deus quem deixou o pai dela abusar dela. Então, Deus era o responsável final pela história desgraçada que ela tinha vivido até então. Porque Deus não era visto. Quem que ela viu? O pai dela. Então, nós estamos vendo pessoas, não só o pai, não só a mãe. Nós vemos o nosso esposo, a nossa esposa, nós vemos o nosso filho, nós vemos o nosso chefe, nós vemos o empregado de quem dependemos. Por exemplo, muitos dos irmãos que estão aqui são empresários, eles têm empregados. E se você tem um empregado extremamente difícil de lidar como pessoa, de se comunicar, mas o cara é bom no que faz, e a sua empresa depende dele, você é um preso na mão desse cara. Porque você precisa dele, ele te incomoda, mas você não pode dizer para ele o que realmente você pensa. Se você tem um patrão insuportável, mas o salário é bom, e o emprego você precisa, você engole esse patrão. Mas você sofre todos os dias quando tem que cruzar com ele. Você fica feliz o dia que ele fala, hoje você vai trabalhar lá em Bethesda e eu vou estar em Baltimore. Thank you. Porque está longe dele. Precisa do trabalho, tem o salário, mas não está perto da pessoa. Nós fugimos de relacionamentos porque são muito reais naquilo que está dentro de nós. Quando uma pessoa é saudável, quando uma pessoa perdoa todos que lhe ofendem,
não merecendo ou merecendo. Quando ela perdoa, ela não tem dificuldade de lidar até com os seus inimigos. Jesus disse isso e eu acredito nele. A seguir dessa conversa com o mestre da lei, ele foi tão ousado, porque Jesus disse para ele, verso 28, você respondeu bem, faça isso e viverá. Aqui é que pegou. Ele sabia de cor a lei, mas ele não sabia viver a lei. Ame a Deus sobre todas as coisas. Como é que era? De todo, me ajudem, por favor. Como é que dizer? De todo o coração, o que mais? Todo o entendimento, todas as forças, toda a sua alma. E o seu próximo de que jeito? Todo o entendimento, todo o coração, todas as forças, toda a sua alma. Mas só que ele tem um detalhezinho ali. Ame o seu próximo como? Como a ti mesmo. Eu atendi uma psicóloga evangélica no Brasil, que estava clinicando. E ela chegou para o seu pastor, na igreja que ela frequenta, e disse, pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu estou me afundando cada dia mais em depressão. E eu tenho pacientes com depressão. Eu estou me afundando, mas eu sei por que eu estou me afundando. Eu estou vivendo em pecado. E eu preciso da sua ajuda. O pastor respondeu para ela, você precisa muito mais do que uma ajuda no seu problema espiritual. Você precisa de uma ajuda de alguém que oriente você na sua área psicológica. E eu fui ajudado por um homem que mora nos Estados Unidos. Eu vou te dar o endereço dele e você se aproxima dele e se comunica. Ela se tornou minha cliente. Essa moça foi abusada aos 4 anos de idade por um vizinho da casa dela. Estou resumindo a história, porque não dá tempo aqui. Essa moça estava acima do peso. Essa moça tinha desmanchado o namoro já fazia 2 anos e de vez em quando ela se encontrava com o ex-namorado para ter relações sexuais. Mas você sabe por que ela desmanchou o namoro com ele? Porque ele confessou para ela que tinha preferência homossexual. Ela tinha desmanchado há mais de 1 ano atrás, quase 2, por causa da confissão que ele fizera, e ela se submetia a essa condição de um indivíduo que tinha relações promíscuas para satisfazer as suas necessidades sexuais. Esta moça, de 30 anos de idade. Esta moça, ela se masturbava várias vezes por semana. Essa moça estava se destruindo a cada dia que passava. Dentre outras coisas que eu procurei ajudá-la, eu falei para ela, primeira coisa, você vai eliminar a carne vermelha da sua dieta. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Porque você tem que reduzir a quantidade de estímulos que você está recebendo para essa disposição sexual. Elimina o ovo também. A carne branca você vai comer 3 vezes por semana. Você vai aumentar a quantidade de salada que vai comer. Você faz exercícios? Não, não faço. Então você vai ter que começar o dia com exercício. Você vai ter que começar o dia com a comunhão pessoal. O que é a comunhão pessoal? Ela era membro da igreja, mas não sabia o que era a comunhão pessoal. É o seu devocional. É quando você para ouvir a Deus. Você lê pouco, mas medita muito. E fica ali, 15, 20, meia hora, orando e lendo, orando e lendo, orando e lendo. Mesmo trecho. Não quero que você avance conhecimento teórico, doutrinário, você vai ficar fazendo isso. Ela falou, nossa, difícil, hein? Falei, se você puder fazer isso, eu posso te ajudar. Se você não fizer, não posso te ajudar. Porque você está numa encruzilhada que o humano não te ajuda mais. Se você fosse para um profissional da sua área, ele não te ajudaria, porque você não alcançaria o nível de preocupação, de problema que você tem. Agora que você revelou a realidade da sua vida, vamos começar a trabalhar essas reservas que você tem. Meu povo querido, essa mulher teve que voltar lá atrás, quando tinha 4 anos de idade, e perdoar o seu vizinho que a violentou. Com 6 anos de idade, quando ela começou a ir para a escola, pasmem no que aconteceu com essa moça. Ela estava presa já numa escravidão do pecado. Com 6 anos de idade, quando começou a ir para a escola, ela e uma coleguinha dela, havia um cidadão que tinha uma loja de doces perto do ponto do ônibus. Essas 2 crianças entravam lá e esse sujeito dava balinhas para ela levarem para a escola, e ele tinha relações sexuais com as 2 dentro da sua loja, antes de tomarem o ônibus para irem para a escola. Ela foi violentada por esse homem por um período longo, com 6, 7 e 8 anos de idade, por 2 anos consecutivos. Ela tinha toda essa reserva marcada dentro dela.
Eu pergunto para vocês, algum adulto aqui teria dúvida de que algum de nós teria dúvida de que este homem, sendo adulto, abusou dessa criança e a prejudicou grandemente? Alguém teria dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Mas o mal que estava lhe sendo causado agora, com 30 anos de idade, não tinha nada a ver com o seu vizinho que abusou com 4 anos, nem com o homem que abusou dela com 6 anos de idade. Foi a retenção da mágoa, a guarda do ressentimento, a retenção da indignação, da prova que ela tinha de que ela foi injustiçada, da prova que ela tinha de que ela foi prejudicada. Era a retenção desse sentimento que a escravizava até aqui. Esta mulher lutou muito, chorou muitas vezes. Eu disse para ela, se precisar, você vai ter que ir lá falar com ele e dizer para ele, eu lembro de você, eu tinha 4 anos quando você me violentou. Ela falou, não, ele não está mais aqui. Então você perdoe, porque perdoar o outro, você não precisa dele. Pedir perdão para o outro, você também não precisa dele. Eu posso chegar para o pastor Malba e dizer, me perdoe. Ele fala, o problema é seu. Não, mas eu quero que você me perdoe, porque eu te ofendi há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 2 meses atrás, há 1 dia atrás, há 1 semana atrás. Eu digo, me perdoe, por favor. Ele fala, o problema é seu. Eu não quero nem saber de você. O problema é seu. Talvez você seja mais responsável quando for fazer alguma coisa. Ele vai negar para mim o perdão dele, mas ele não pode impedir o meu arrependimento. Nunca outra pessoa pode impedir o que você quer praticar das ordens de Jesus, graças ao bom Salvador. Eu posso perdoar quem eu quiser, ainda que a pessoa não aceite o meu perdão. Eu posso pedir perdão para quem quer que seja, ainda que ela negue para mim o seu perdão. O meu arrependimento, ela não pode impedir que aconteça. E a prova disso é a mudança da minha conduta. Porque aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia, diz a palavra de Deus. Sai um amém de graça aí? Vocês acreditam nisso ou não? É a Bíblia quem diz. Provérbios diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é uma bênção que eu não preciso. Agora, eu não posso me reconciliar com o Inácio, se o Inácio não quiser. Eu o ofendi, pedi perdão, ou ele me ofendeu e eu o perdoei. Eu perdoei, mas ele não quer se reconciliar comigo. Eu não posso forçar o outro a se reconciliar, mas eu posso manter o perdão dele para sempre garantido dentro de mim. O perdão é meu direito e dever. O arrependimento é meu direito e dever. A reconciliação envolve os dois. A reconciliação eu dependo do outro. E muita gente não consegue sobreviver porque está na dependência da reconciliação para poder perdoar. Não! Não! É a libertação de Cristo Jesus. Olha o que aconteceu aqui. Jesus, vendo a resposta dele, disse assim, disse Jesus, você respondeu corretamente, vai e faça isso e viverá. Verso 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? O ponto aqui era o próximo. Me ajudem, por favor. Me ajudem, por favor. Ele chegou para Jesus e perguntou o quê? Como vocês conseguem me acompanhar aqui? Ele perguntou o quê para Jesus? Mestre, que farei? Que farei? Para lhe dar a vida eterna. Jesus disse, o que está escrito na lei? Como você entende? Ele respondeu certinho. Tanto é que quem deu o veredito não fui eu, quem deu a nota para ele foi o professor, Jesus, o mestre. Ele perguntou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua força e toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. 3 coisas distintas. Amar a mim mesmo, amar o meu próximo e amar o meu Deus. Começa amando a Deus. Ama a Deus, ama a si. Você vê outro valor, né? Quando você ama a Deus, você vê outra importância para você. Então, você ama a Deus, aí você vê, nossa, isso tem valor. Ele falou, você não é qualquer um, você é o meu filho. Uhul, uau, maravilha. Sou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi feito, não era por natureza, não era da carne, mas foi feito. Foi feito filho de Deus. Isso é uma coisa grande, isso dá importância para mim. Se eu sou grande no plano universal de Deus, eu passo a ver o meu valor. E se eu tenho o meu valor, eu me amo, eu gosto de mim. E daí quando eu me amo, eu posso amar os outros, porque se eu não me amo, ninguém ama o próximo mais do que ama a si mesmo. Se você tem alguma coisa da sua vida que você não gosta, sua estatura, sua voz, sua profissão, sua condição social, a condição que seus pais tinham, se tem alguma coisa em você que você não gosta, você é uma pessoa infeliz e você não consegue amar os outros, porque você não ama a si mesmo. Mas é você que está impedindo, não é questão de capacidade, é questão de vontade.
Não é capacitação natural. Não tem alguém melhor que o outro nisso aí. Todos têm a mesma capacidade e a mesma possibilidade. Porque essa capacidade vem de Deus. Ela vem do amor, vem da bondade. Se você retém coisas mal resolvidas na sua vida, seja com outras pessoas, seja do seu trabalho, seja da sua condição social, seja do que for, se você retém coisas que você não gosta, não se conforma, se entra azedo e sai azedo, se dorme azedo e acorda azedo, é você que alimenta o estado em que está. E ele quis se justificar. Quem é o meu próximo? Era esse o ponto? Me ajudem, por favor. Era esse o ponto da discussão com Jesus? O que Jesus respondeu? Como é que você vê a lei? Como é que você lê? Como é que está? Ele falou, ame. Qual era a chave da lei? Qual era a chave? Ame. Ame quem? Ame quem? Ame a Deus. O que mais? Ame a si e depois ame o próximo. Essa é a ordem. Se você não amar um dos três, você não ama nada. Ou ama todos ou não ama nada. A senhora vai dizer que Jesus declarou que quem com ele não ajunta, não é dele. Quem a ele não consegue relacionar-se, não tem nada de amor com ninguém. Então, ama a Deus, ama a si e ama o próximo. Mas ele perguntou o quê? Quem é o meu próximo? Esse não era o assunto. Esse era o assunto? Não era. Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano, que a gente chama de bom samaritano. Mas prestem atenção, um cara vinha no caminho e um assaltante o pegou. Bateu e levou tudo que ele tinha. Roubou e deixou bem machucado. Passou um sacerdote, que era a autoridade máxima da igreja, e passou de largo, porque é perigoso. Você sabe lá se o cara está escondido, se pega nele, também se leva um couro também. E outra, vai que você bota a mão nele, alguém vai dizer, olha, foi você que bateu nele? Não, não fui não, mas não tinha ninguém aqui. Ah, então você vai para a cadeia, como fazem aqui nos Estados Unidos. Mas aí passou um levita, que é um oficial da igreja. E falou, não, nessa eu não entro. Eu estou muito ocupado, eu tenho uma responsabilidade, tenho uma tarefa para fazer lá, e foi lá. E ele ficou abandonado. Mas veio um samaritano. O samaritano parou, a Bíblia diz que ele pesou-lhe as feridas, pesou-lhe, ele sentiu a dor dele. Ele falou, nossa, esse homem está muito mal, larga tudo, não, deixa o meu compromisso para lá. Ele andou para trás, a Bíblia, Jesus conta a parábola de propósito, ele conta de propósito que o homem parou, curou-lhe as feridas, colocou óleo, colocou vinho, que eu acho que eram dois produtos naturais que aliviavam a dor da ferida. Eu sei que mel é bom para queimadura, mas eu não sabia que azeite e que óleo e que suco de uva era bom também. Mas ele pôs vinho, pôs a coisa que ele ia usar. Ele pôs o azeite e pôs o vinho nele. E pegou esse homem e voltou para trás. É o que diz, ele voltou e levou, porque é o lugar mais próximo, levou na hospedaria, entregou para o cara da hospedaria, falou, cuida dele para mim, deixou 2 denários, 2 denários, 1 denário era o salário de um mês de um trabalhador. Ele deixou 2 denários e falou para ele, ó, cuida dele para mim, e se tiver algum gasto a mais na volta eu te pago. Ele assumiu a responsabilidade para o indivíduo que estava o quê? Que estava o quê? Necessitado. Só isso. Palavra? Necessitado. Agora eu pergunto para você, quem você quer ser na parábola? Se você não me responder, eu não termino. Então, você que sabe. Quem você quer ser na parábola? Vou te dar 4 opções. Número 1, o bom samaritano. Oh, facilidade. Número 2, o sacerdote. Não, vou deixar ele por último, que é o pior. Não, número 1, o bom samaritano. Número 2, o machucado, o homem machucado. Número 3, o levita, que levita tem menos responsabilidade, coitado. E número 4, o sacerdote. Quem você quer ser? Com quem que se identifica? Você se identifica com o bom samaritano? Bom samaritano. Sérgio, o que você quer ser, Sérgio? Um machucado. Você é um cara esperto. Riva, o que você quer ser, Riva? Fala com segurança que eu quero ouvir a sua voz com certeza. Um bom samaritano. Então você não pode cobrar depois que terminar. Eu vou essa semana lá visitar você. Eu vou visitar o bom samaritano. Mas quem que você quer ser? Nós somos essencialmente maus ou essencialmente bons? O ser humano é essencialmente mau ou bom? O ser humano é essencialmente mau ou bom? Existem 2 coisas que precisamos esclarecer aqui.
A nossa natureza é pecaminosa. Ponto. Isso não faz de mim uma pessoa essencialmente má. Vocês não conhecem pessoas que, mesmo sem conhecer o Evangelho, praticam constantemente atos de bondade em sua vida? Conhece ou não? Eu conheço muita gente. Conheço muita gente. Aliás, inclusive, algumas fazem vergonha para nós, pelo nível de conhecimento que têm de Deus, da sua palavra, e o tanto que fazem de atos de amor e bondade, sem nenhum interesse, que nós não vemos entre nós a ser praticado. O ser humano não é essencialmente nem bom nem mau. Ele tem apenas tendências para o mal. O que você é essencialmente é o resultado dos seus relacionamentos. Foi essa a lição que Jesus quis ensinar. Aquele homem que passou de largo, o primeiro, o sacerdote, ele revelou no incidente como é que eram os seus relacionamentos. Aquele levita que passou de largo revelou como eram os seus relacionamentos. Aquele homem que parou para pesar a ferida, ele mostrou como eram os seus relacionamentos. Vocês acham que tinha naquela época mais samaritanos bons ou mais samaritanos maus? Se nós olharmos para o nível de fidelidade em relação com Deus, com absoluta certeza, maioria de samaritanos maus, que não faziam a vontade de Deus por uma rebelião cultivada por séculos, de uma geração que se rebelou e apostatou de Deus. Aquela pessoa, apesar de ser criada num ambiente perverso e rebelde contra Deus, ela permitia a atuação de Deus na vida dela. Nos dias de Noé, o mundo estava perdido, e Deus chegou a dizer, nenhum da raça se salva. Mas havia um homem, diz a Bíblia, que achou graça diante de Deus. Graça diante de Deus. Ele se apresentou justo diante dele, não porque ele era melhor que os outros, mas porque o seu relacionamento com Deus foi contemplado, e isso afetou a sua relação com os seus semelhantes, e como ele cultivou essa relação, ele se tornou uma pessoa com essencialmente bom. Então você está aqui hoje, até ontem você pode ter feito tudo errado. E a indicação de que estava tudo errado são duas coisas: a sua relação com Deus e a sua relação com os seus semelhantes. O que você fez com eles identificou quem você é. Quando Jesus disse no capítulo 14 de João, quando ele disse que aquele que ama guarda os mandamentos, ele disse assim, aquele que não guarda não ama. Ele não está falando do mandamento, ele está falando do amor. Ele falou, aquele que ama, guarda. E aquele que não guarda, olha a ordem que ele coloca, aquele que não guarda, não ama. Ele não está falando do mandamento, ele está falando do amor. A prova é a obediência, a prova é a relação. Então não é o que você faz que determina o que eu sou, mas é o que eu quero ser que determina. Esta moça perdoou aquele homem que a feriu quando tinha 4 anos de idade. Essa moça perdoou aquele homem porque ela entendeu que com aquele homem da loja ela tinha interesse em ganhar as balinhas. O seu interesse infantil era perverso. E ela admitiu essa responsabilidade. Ela perdoou aquele homem. Ela perdoou o outro também. Ela perdoou a mãe que a abandonou. A mãe a abandonou quando ela era pequena. Ela perdoou todas as pessoas. Essa mulher se curou com a graça de Deus. Hoje ela pratica a reforma de saúde, não sendo adventista do 7º dia. Ela pratica, ela falou, nunca mais eu mudei. Agora, isso faz 4 anos que eu a atendi. Agora, neste ano, eu fui à cidade dela, no Nordeste do Brasil, e ela disse, se você vem aqui, eu quero que você me ajude no caso de uma cliente importante que eu tenho. E ajudá-la nesse processo. Quando terminou, ela disse, na frente da mulher, ela falou assim, eu quero te dizer uma coisa. Há 4 anos atrás, eu precisava de ajuda. E Deus, olha a certeza que ela tinha, e Deus usou esta pessoa, o pastor Lamarques, para me ajudar. Então, eu espero que ele possa te ajudar como ele me ajudou, porque não foi ele que fez. Olha o que ela tinha certeza. Não foi ele quem fez, foi o que Deus fez na minha vida. E a Yara nem sabe disso agora. Essa semana, eu recebi uma mensagem dessa senhora, a esposa do líder da banda, dizendo para mim, só estou escrevendo para você, peguei o seu telefone com a fulana, que é a psicóloga, peguei o seu telefone com a fulana para mandar um WhatsApp para você, para dizer, muito obrigado, minha vida começou a mudar. Eu mudei? Eu mudei? Vocês acham que eu mudei com uma visita? Vocês acham? Não. Quem mudou? Quem mudou? Ela mudou. Então, quando você passa a pensar diferente sobre si, você passa a pensar diferente sobre Deus. E você passa a pensar diferente sobre os outros. Sai dessa prisão. A prisão não está com alguém. A prisão está com você. Se você perdoar de fato, o outro não tem como interferir. Se você se arrepender de fato,
o outro não tem como impedir que você seja arrependido. Mude a sua história hoje. Não espera a semana que vem, nem o dia do Natal. Mas no Natal você pode comemorar. E de você, Jesus pode dizer a mesma coisa que disse de Zaqueu. Hoje, o que ele disse para Zaqueu? Hoje entrou salvação nesta casa. Eu quero que você pare agora e reflita, porque uma boa decisão começa, dá um start de uma boa mudança. Quantos de vocês acham que tem alguma coisa que realmente precisam acertar para se liberarem dessa prisão, que é reter alguém pela mágoa que você tem, ou é reter alguém a confissão por não ser humilde, porque o outro acha que você errou, mas você acha que não errou. Se você acha que errou, se arrependa. Se você acha, mesmo que você ache que não errou, mas se o outro acha, você se arrepende e faz confissão, porque isso resolve o seu problema, o dele é dele. Quantos acham que tem alguma coisa para acertar quanto ao passado e querem nesta manhã dizer: Senhor, eu quero dar nova oportunidade para mim e quero me libertar da minha prisão? Quantos têm isso para dizer? Sustente a sua mão, por favor. Pai querido, nenhum de nós consegue entender de fato o que ocorre dentro da nossa mente. A complexidade da nossa natureza inteligente é tamanha que só tu para poderes entender e dar as normas, orientações e diretrizes que podem fazer mudanças. Obrigado, Senhor, pela parábola que nos ensina que o problema não é o que foi feito ou quem recebeu, mas é o que sentimos dentro de nós. Ajuda-nos a cultivar relacionamentos saudáveis. Dá-nos a graça do perdão. Que possamos perdoar assim como nos tens perdoado. Que possamos confessar assim como nos tens dado a oportunidade. Dá-nos a graça da libertação dessa prisão dentro de nós, para que não mais vivamos nós, mas Cristo viva em mim. Em Cristo Jesus eu te peço. Amém.